Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, muito bem-vindos todos. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez em torno da palavra de Deus. Importante, meus amados, é que aqui estamos em torno da palavra, em torno do tema que estamos propondo aí, que você já deve ter visto no anúncio da nossa página, a luz e os luminares. E falaremos disto porque este é um tema, melhor dizendo, texto a gente vai ler ainda, este é um tema que, à semelhança de outros, impõe-se que a gente repita, que aborde, não que eu vá tratar, eu já tenha pregado exatamente nesses termos, mas eu digo o assunto, a proposta, a gente aborde e volte a essa proposta quantas vezes se fizer necessário, quantas vezes as igrejas se ocupassem, os púlpitos se ocupassem com essas palavras de conscientização, nós teríamos um povo mais firme no seu testemunho, mais eficaz para cumprir a sua missão enquanto peregrina neste mundo. E esse é o nosso tema de hoje, a luz e os luminares. E vai ficar muito claro para quem estará vendo essa abordagem, talvez agora em primeira mão, quem e qual é, e em que condições e para que a função de cada uma desses agentes anunciados aí no tema. Por isso eu convido você a de imediato abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, leremos os versículos 1 a 9, quem esteve prestando atenção lá no anúncio da página já abriu a Bíblia, com certeza, mas aí estou lhe dando esse tempo suficiente para que você abra, leremos, oraremos e vamos considerar o que Deus tem posto em nossos corações para esta semana que se inicia hoje, a fim de que, pelo temor do seu nome e em reverência à sua palavra, caminhemos em cumprimento a esta exortação com que ele trabalha conosco, a essa conscientização que ele nos traz. Vou pedir que você me desculpe aí alguns percalços com a voz, algumas tosses, mas hoje fui brindado, até aqui ao examinar um texto, vim para a minha biblioteca e aí fui pegar um livro que já não estava manuseado há muito tempo, e quando eu puxo, eu recebo um banho de mofo e sou muito alérgico, então isso aí vai nos afetar, apesar dos antialérgicos da vida, mas estou aí bem afetado e você vai ter que suportar, mas tudo irá bem e a gente vai levar até o fim, em nome de Jesus. Umas tossezinhas não fazem mal a ninguém. João 1, versículos 1 a 9. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram ou não a compreenderam, como dizem antigas versões. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. O texto está se referindo a João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Nós vamos orar. Já nesta oração eu estaria adiantando alguma coisa de aplicação do nosso texto, para que eu não tenha de voltar a isso e a gente ganhe tempo aí na abordagem do texto. Mas me acompanhem na oração ao Senhor agora, em cima da exposição desta palavra. Glória seja o teu santo nome, Pai das luzes, Senhor eterno, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do mundo. Glória ao teu nome pelo teu plano e propósito. Glória ao teu nome pela luz que resplandeceu em nossas trevas pessoais e familiares e espaventou as trevas. E as trevas não puderam derrotá-la, e as trevas não puderam suportá-la, e as trevas não a compreenderam. Glória seja ao teu santo nome. Glória seja ao teu nome, porque nos estabeleceste como luminares neste mundo, luzeiros, testemunhas da luz, tal como João Batista, para que por nosso intermédio, por intermédio do nosso testemunho, muitos viessem a crer em ti, a enxergar. Porque somente aqueles que são estabelecidos e chamados por ti para serem teus filhos podem enxergar, estão capacitados por ti, ou são capacitados por ti a enxergar a verdadeira luz que ilumina todo aquele que crê, a verdadeira luz dos homens, luz do mundo, Cristo Jesus o Senhor.
Nele nós te bendizemos o nome. Nele nós te bendizemos a palavra e rogamos que nela nos fales hoje de perto, de maneira que a sua mensagem vá ecoando firme em nossos corações, na caminhada da nossa vida, e se torne inesquecível, e deixe suas marcas, suas impressões, ó Deus, que calquem fundo a nossa alma e determinem nossas ações nesta vida, baseados nesta palavra, para que a cumpramos com obediência e honremos o teu santo nome, para que ela seja eficaz. Volte para ti, levando os frutos pelos quais tu as envias até nós. Em nome de Jesus Cristo, a palavra viva, oramos a ti com gratidão e para teu louvor. Amém. Amém. A luz e os luminares é de que vamos falar nesta tarde. Como eu disse, é um texto ou uma mensagem ou um tema de conscientização muito pertinente. Volte ao texto e você vai perceber já no primeiro versículo nessa introdução do Evangelho de João, né, que aqui temos uma introdução, versículos 1 a 18, a introdução de todo o livro e aí do Evangelho por si mesmo. Já no início, no primeiro versículo, você percebe que João nos leva para Gênesis 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. É evidente que João está totalmente tomado pelo Bereshit hebraico, que a Bíblia começa. Bereshit, bara Elohim. No princípio criou Deus, ele está pensando no Bereshit, no princípio. É isso que está na cabeça de João. Então ele está nos levando para lá, para Gênesis 1:1. Ele está nos levando para Gênesis 1:2, para Gênesis 1:3, para Gênesis 1:4, para Gênesis 1:16 a 18, como veremos agora. Porque ele continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ora, ele está falando claramente a respeito de Jesus. Quem faz a distorção desse texto para dizer que não é Jesus são as testemunhas de Jeová, mas são falsos profetas. Aqui está o texto dizendo para nós que ele estava com Deus e era Deus. Está claro? É assim que está no texto original. Toda a tentativa de distorcer é tentar distorcer na fonte, onde não se pode distorcer. E acusar as versões aí de que estão traduzindo errado, isso é chover no molhado, não vai a lugar nenhum. Temos 12.000 anos de história comprovando isso. A verdade é que não é só um de João que vai dizer que Jesus é Deus, é todo o Novo Testamento. Então não adianta tentar discutir aqui quando você tem o restante de toda a Bíblia apontando o Filho de Deus como Deus que encarnou, a palavra viva. A verdade é que João está falando do momento da criação. E aí, para que a gente perceba, já que ele nos levou no princípio, para o Bereshit, nós vamos lá no princípio. E aí eu convido você a ir para Gênesis capítulo 1 e leremos os versículos 3 e 4. Gênesis 1, 3 e 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. É uma troca que eu faço aqui com você, mas ela enriquece, ela é boa. Foi por conta desse haja luz que eu ganhei hoje aqui a minha alergia, porque eu fui justamente fazer um exame mais profundo do verbo aí usado, da força desse verbo, da palavra, do possível significado mais intenso do haja luz, que Jerônimo, na Septuaginta, com isso, na tradução da Vulgata Latina, e daí eu quero fazer uma correção aqui aos irmãos que vieram ontem com quem eu falei, eu me corrigindo, que ontem eu citei Tomás de Aquino, Jerônimo. No século IV, foi quem traduziu a Bíblia para o latim vulgar, daí ser chamada Vulgata Latina. E foi Jerônimo quem pegou 1:3 de Gênesis e disse que Deus teria falado fiat lux, em latim, faça-se luz, faça-se a luz. Deus não disse fiat, Deus não disse faça-se. Os nossos versadores foram mais cuidadosos do que Jerônimo ao traduzir o texto do hebraico usado por Moisés, quando Moisés disse iri, haja, esta é a palavra hebraica. E aí eu fui examinar isso, mas peguei um livro que estava muito guardado há muito tempo e tomei esse banho de mofo aí. A verdade é que o importante é que eu consegui chegar lá no que eu queria. E aí, aquilo que eu tinha adiantado ontem para os irmãos, que a memória estava ajudando, hoje eu pude comprovar de fato e não ficar só na dependência da memória e enchi meu coração de alegria, agora é seu. E ri.
que significa haja, e tem vários derivativos, tem a força da palavra manifestação, do verbo manifestar-se. Então podemos dizer seguramente que naquele momento, em 1:4, em 1:3 de Gênesis, Deus teria dito: manifesta-te luz. Isso é lindo, porque você está justamente com João dizendo, nos levando para esse texto para dizer que Jesus era esta luz que estava sendo nesse momento anunciada por Deus. Por isso é que ele não disse, faça-se a luz, porque Jesus não foi criado ali, Jesus é eterno. E ali não houve um ato de criação da luz, ali houve um ato de manifestação da luz que já existia. Vá ao texto e desde o princípio, no primeiro versículo de Gênesis, você vai encontrar o texto dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra era ou estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí já entra o versículo 3 em que Deus dá um fim nisso e diz, manifesta-te luz. E aí o texto diz, e manifestou-se a luz, e houve luz, mudou o verbo, e houve luz, manifestou-se luz. Jesus entrou em cena, glória a Deus, isso é bom, gente, Jesus entrou em cena. Aí já está a Trindade anunciada, aleluia, no início de toda a revelação, em Gênesis 1, de 1 a 3, em 3 versículos do princípio da Bíblia já está a Trindade revelada. No princípio criou Deus, Elohim, o Deus eterno, e o Espírito de Deus, Ruach Elohim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí, Omer Elohim, e aí disse Deus, e Rior, manifesta-te luz, e houve luz, e aí está a segunda pessoa da Trindade, Jesus se manifestou e houve separação entre luz e trevas. Isso é bom, não é? Está aí a Trindade, glória a Deus, e houve luz. Pois bem, na fonte desta metáfora, também nós entramos, tal como João Batista, como os luzeiros criados no 4º dia para administrarem a luz para o mundo. É o que veremos agora. Quero apenas que você consinta um pouquinho, que eu me detenha para te dizer umas explicações. Jesus assumiu essa metáfora quando João está dizendo ele era a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele veio como a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. E aí vem João Batista para falar da luz, ele não era a luz, mas veio como testemunha da luz, e aqui estamos nós. João Batista vem para falar e diz, ele era antes de mim, vem para mostrar que ele chega depois para falar e apontar para a luz, aos homens, para que os homens crescem na luz que se manifestou, dissipando as trevas. Ora, vamos lembrar, meus amados, que na profecia messiânica de Isaías, que anunciou 760 anos antes de Jesus nascer, que ele encarnaria entre nós, o verbo se faria carne. Isaías começa a sua profecia já no início dizendo, a um povo que habitava nas trevas resplandeceu a luz. E aos que viviam na região da sombra das mortes, brilhou a luz. E aí ele continua o texto, daí a gente sabia que é messiânico, para dizer exatamente no versículo 6, o nome desta luz que resplandece nas trevas. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Pai da eternidade. Pai da eternidade, príncipe da paz. Está tudo ali. Ele estava avisando que Jesus vinha como essa luz para dissipar as trevas e iluminar a escuridão dos que habitavam nas trevas, que é o ser humano. Pois bem, a verdade é que Jesus assume essa parábola, essa metáfora de João. Em 8:12, ele vai se declarar a luz do mundo, tal como João Batista disse que ele veio para ser e que ele era e se manifestou. Ele declara um texto que todos nós conhecemos muito bem. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, luz da vida. Eu vim para iluminar e tirar das trevas da morte. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Eu vim para iluminar,
tirar as trevas da morte, a sombra da morte, e guiar, esclarecer, abrir o entendimento da revelação viva do que é luminoso. Mas Jesus transfere essa metáfora também para nós. Você vai ouvi-lo, e esse é um texto com o qual trabalharemos, é importante que você esteja com ele aí em mãos, em Mateus capítulo 5, no grande discurso, que é o Sermão da Montanha, ele vai dizer para nós, o Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos 14 e 15, vocês são a luz do mundo. Agora ele está falando para a igreja embrionária ali na presença, ou na forma daquele povo que estava aos seus pés ouvindo os seus ensinos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, que em outras versões ou versões mais antigas diz no velador, o lugar em que vela. Coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Gosto desse texto porque ele mostra que a luz, que é a testemunha da luz, começa a brilhar em casa. Começa a iluminar dentro de casa, depois vai iluminar para o lado de fora. Mas aí está Jesus transferindo para nós a metáfora e dizendo, vocês são a luz do mundo. Em que sentido nós somos a luz do mundo? No mesmo sentido de João Batista, que não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. Bem, mas Jesus assume com propriedade que ele é a luz, e com a mesma propriedade ele diz, vocês são luz. Vamos entender o movimento dessa metáfora que o Filho de Deus assume. Ora, nós vimos Gênesis 1, 3, 4, mostrando que lá está a luz se manifestando. Não é uma luz que foi criada, é uma luz que Deus manda que se manifeste, ela já existia, é Cristo Jesus, a luz do mundo. Mas no quarto dia Deus cria luminares. É Gênesis 1, 16 a 18. Ora, se a luz já tinha se manifestado, por que Deus no quarto dia vai criar luminares e declara que esses luminares estão sendo criados para que iluminem a terra? Observe. Vamos ler. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Meu Deus, esses textos dizem tudo à luz da aplicação da metáfora feita por João no seu capítulo 1 do Evangelho. Se já havia a luz, por que luminares sendo colocados no quarto dia? O texto se explica. Para reger, fazer a diferença, para fazer a contabilidade, separar, fazer a contabilidade de estações, dias e anos, para afastar as trevas, separação entre luz e trevas, o grande luminar do dia e o luminar da noite, o sol, a lua e as estrelas. Que beleza extraordinária! O grande luminar vem para dar continuidade à luz que fez separação das trevas. A luz de 1:3 agora vai ser refletida nos luminares criados a partir de 1:16. Nesta metáfora, Jesus vem e diz, vocês são esses luminares. Vocês são a luz da terra, para brilhar na terra, fazer separação entre trevas e luz, entre dia e noite. É por onde nós iremos. Na fonte dessa metáfora, então, nós entramos. Nós somos os luzeiros criados no quarto dia, estou me referindo à metáfora, fazendo a metáfora, para administrarem a luz para o mundo. Foi o que lemos. E Paulo não perde tempo. Ele vai na sua carta aos Filipenses e trabalha exatamente com essa metáfora e a aplica. E eu preciso lê-la com vocês para que dê pertinência ao nosso argumento de forma completa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que venham a tornar-se puros ou inculpáveis e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, na verdade puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como luzeiros, como luminares, como estrelas, como astros, dizem outras versões, no universo.
Vou repetir a leitura, fazendo a aplicação devida. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Enquanto não tivermos consciência do que é luz e de que somos luz, e o que é trevas e onde estão as trevas, não nos daremos conta de que a geração em torno da qual nós estamos está declarada na Bíblia como nossos olhos têm de ver, nossos ouvidos perceber. Depravada e corrompida. E fomos colocados como luzeiros nesse lugar para que essa distinção fique clara. Para que essa geração corrompida e depravada veja a luz. Esse é todo o propósito com que eu e você fomos estabelecidos como luminares. É todo o propósito com que eu e você fomos estabelecidos como luz do mundo. Está aqui, para fazermos diferença. Isso não quer dizer que eu vou ser, exatamente nos termos em que se entende, puro, irrepreensível e inculpável. Afinal de contas, nós sabemos que nos falta a pureza devida, somos repreensíveis e quantas vezes estamos debaixo de culpas, algumas falsas culpas. Mas o texto não está dizendo que eu serei perfeito, e que sou perfeito, e que só assim é que eu posso brilhar como luz. O texto deixa claro que a minha inculpabilidade, a minha irrepreensibilidade, a minha pureza vai se destacar no meio das trevas da corrupção e da depravação. Então, na medida em que houver diferença entre mim e a geração que está à minha volta, o esplendor da luz que há em mim se torna mais evidente. É claro também que se você tem um ambiente de densas trevas e entra com uma vela e acende essa vela, que é um luminar pequeno, aliás, é o menor registro indicador de luminar, é uma vela. Você deve lembrar aí, na antiguidade, nossos pais, nossos avós, quando iam ao mercado comprar uma lâmpada para trocar, eles diziam: você tem aí uma lâmpada de 60 velas? Watts, velas. A medição era uma vela, para dizer uma vela é o menor nível de luminar que existe. Pois se você entra num ambiente totalmente entenebrecido, estamos trabalhando com a metáfora, com uma vela acesa, as trevas se recuam. A atenção toda se volta para aquela pequena luz daquela única vela. Também é fato de que essa pequena luz não resplandece, não ofusca olhos. Se você entrar com 100 velas, já não dá mais para encará-las. Você só pega o efeito, fica com o efeito, porque não dá para contemplar por conta da intensidade da luminosidade. Pois bem, iremos lá. Aqui começa então o nosso comprometimento, exatamente na condição de luzeiros, inculpáveis, puros e irrepreensíveis, naquilo em que a geração em nosso entorno se revela corrupta e depravada. A isso me faz lembrar textos de advertência que, para falar e bater em cima dessa diferença, nos afirmam: mas vocês não são assim, mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Efésios capítulo 4, Paulo. Se sou luminar para ser testemunha da luz, para que possa brilhar no meio deste mundo a favor da terra, para que outros possam crer, todos é pedir demais. A primeira pergunta que a metáfora deve responder para nós é: como agimos? Como é que se age como luz no meio desta geração, que Jesus disse, lemos, em Mateus 5,14, tem de começar a brilhar na casa, não escondido debaixo da mesa, não como um Nicodemos, que conforme diz o belo hino batista, um rico de noite chegou a Jesus, foi escondidinho, foi de noite, para que ninguém ficasse sabendo. Não se pode esconder a luz debaixo da mesa. Ele está falando de casa. Tão bonito, não é? Pois bem, como agimos? Ora, o próprio texto de Filipenses 2,15 já nos explicou. As versões mais antigas dizem: no meio do qual vocês resplandeçam como luzeiros neste mundo. O verbo é resplandecer. E fica evidente que isso estabelece a ideia de contraste. Nem tem necessidade de trabalhar com o verbo que está ali, brilhar ou resplandecer. Brilhar é a tradução mais próxima para resplandecer no grego do Novo Testamento. Por isso que algumas versões
traduzem Mateus 5,16 como Jesus tendo dito, resplandeça a luz de vocês neste mundo ou no meio dos homens. E Filipenses 2,15, outro tanto, resplandeçam como luzeiros no mundo. E outras versões, como a minha, traduzem por brilhar. Brilhe a luz de vocês, brilhem como luzeiros no mundo. Brilhar significa resplandecer. Brilhar não é acender, é mais do que estar aceso. Brilhar é intensificar o luminar, entende? Aumentar o luminar, intensidade de luminar, resplandecer ou brilhar. Brilho. Pois bem, o próprio texto de Filipenses 2,15 deixa claro para nós que ele está falando de contraste. Eu estou estabelecido na minha geração, eu fui tirado das trevas, a luz brilhou em mim e se instalou dentro de mim e me transformou em candeia, em luzeiro, em luminar, para que eu dissipe as trevas, para que por onde eu passar, no que eu fizer, no que eu disser, haja luz e ela brilhe, haja luz e as trevas se apercebam, e haja diferença, e as pessoas percebam. Opa, se esse cômodo está escuro, eu tenho que trazer esta luz que está aqui e levar lá para dentro para que a escuridão desapareça. Entende? E por aí vai. E por aí vai. Então veja bem, é contraste. Nada, absolutamente nada, contrasta mais com as trevas do que a luz. São as antinomias de que a Bíblia se serve várias vezes. Quando ela fala de filhos e bastardos, quando ela fala de luz e de trevas, quando ela fala de inferno e céu, nada contrasta mais trevas do que luz. Contraste é o que Deus pretende que eu e você sejamos na geração no meio da qual fomos alcançados, para a qual fomos alcançados. Volto à carga sendo impertinente, me permitam, quem está em vias de fazer 71 anos tem todo o direito de ser impertinente. Vou repetir Mateus 5,14. Começa com a casa, dentro de casa. É muito fácil dar um excelente testemunho, é fácil demais, dentro da igreja. É a mesma coisa que você está num clube, no seu ambiente de trabalho, onde você, de alguma forma, tem uma postura profissional. Tem que ter, você se adequa ao ambiente. Pois bem, dar testemunho de luz dentro de casa é mais difícil, porque em casa eu sou o que sou. Em casa eu não invisto numa coreografia ou numa estereotipia daquilo que os meus conteúdos produzidos ou transformados determinam que eu tenha de ser. Eu sou espontâneo. E a espontaneidade é que vai determinar o quê? Genuinidade, que é a palavra de que a Bíblia se serve para falar de mim e de você a nível do nosso testemunho. Tudo começa dentro de casa. Se dentro de casa você consegue ser o crente que você tem de ser, o buscador de Deus, o adorador, e aí exercendo inclusive a sua atitude, tal como você faria dentro daquelas alegorias e coreografias e assentamentos que a igreja estabelece através do estabelecimento de dons ministeriais, pastor, evangelista, mestre, etc., então é válido. Se dentro de casa você é o missionário que você é lá fora, é válido. Se dentro de casa você é o pastor que você é na igreja, é válido. Se dentro de casa você é o crente que você é na igreja, é válido. O adorador que é na igreja, é válido. Se dentro de casa você é o crente que você é diante do espelho, no seu lugar de solilóquio, de silente, é válido. Outro tanto, Jesus ordena que a nossa luz brilhe ou resplandeça através de nossas atitudes. Estamos respondendo a pergunta, como agimos? Agora, vamos mais uma vez para Mateus 5,16 e a pertinência do texto sendo usado com propriedade para responder a pergunta, como agimos? Assim, diz o Filho de Deus, brilhe ou resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Bem, eu creio
na inspiração verbal da Bíblia. E eu creio que as palavras não são jogadas ao vento, não estão aqui de forma aleatória para serem ajustadas e a gente poder entender, fazer um trabalho tremendo, extraordinário de adequação, de interpretação, etc. Não. Eu creio que a intenção com que elas foram ditas é esta intenção que tem que chegar até nós. Jesus não está dizendo que a luz são nossas obras. Ele está dizendo que a luz que está em nós brilhe, de maneira que os homens vejam nossas obras. Ele está falando de testemunho. O que ele está dizendo é, faça com que a luz que está dentro de você saia para fora através de suas atitudes, atitudes que te identifiquem com a fonte, que apontem para a fonte. Veja, ordena que a nossa luz brilhe ou resplandeça através de nossas obras, é como está escrito por Mateus 5,16. Foi o que Jesus disse. Só que ele dá a finalidade, como veremos. É o propósito de que eu falo agora. Qual é o propósito da luz testemunha, o luminar neste mundo, brilhar? Nós sabemos como deve ser. Temos que ser o contraste, temos que resplandecer. Com que propósito? Pois bem, como agir? Praticando frutos ou obras que levem os homens a darem glória a Deus. Não a nós, não nos aplaudir. Nós temos um vício que é vício religioso, que é herdeiro da igreja medieval, em que nós queremos produzir ícones. Aquilo que há de melhor em mim, eu quero transformar no que a psicanálise chama de ideal do ego. Eu não alcanço, eu procuro ver em alguém. Isso, de certa forma, aponta um lado sadio da personalidade, né? Porque quem quer ver no outro algo maior e ver, está longe daquilo que é pernicioso, que tem a ver com distorção do caráter, ciúme, inveja. Inveja é diferente. Então eu crio, ou eu estabeleço, ou eu vejo um alter ego, e ele se torna bem maior do que eu, de maneira que ele se torna o meu ideal de ego, e eu quero chegar lá. Eu quero chegar naquele ideal de ego, eu quero ser tal como ele é. Claro que para mim e para você só existe um ideal de ego, Cristo Jesus o Senhor. Tal como ele é, seremos, é a promessa da palavra. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que temos esse vício, esse ranço trazido pela igreja medieval, em que a gente estabelece ícones e os adora e os admira como se dissesse, ele é isso no meu lugar. Eu o admiro por conta disso e não estou com o menor interesse de chegar até lá. Isso é doentio. Isso é contramão da proposta de Deus para mim e para você. Então, meus queridos, a proposta é, eu produzo obras que levem homens a darem glória a Deus. Não glória a mim. Não os aplausos que eu faço aos titulares. Os aplausos que o mundo faz aos ícones, políticos ou artistas. Os grandes nomes, os que se destacam na ciência onde for. Haja visto os prêmios Nobel, não é verdade? Não. Sou eu, é você, não a pessoa, o fruto. Aquilo que você, pela graça de Deus, produz. É isso. Esse fruto vai fazer com que pessoas identifiquem divindade aí. Algo que está fora do comum dos homens. Faz contraste. Tem brilho. Qual é o propósito? Chamar a atenção para os luzeiros? Acabei de mostrar que não. Mas revelar a fonte alimentadora dessas atitudes que impactam. Ou seja, Gênesis 1,16 cumprindo Gênesis 1,4. Aqui está o grande luminar, aqui está a grande luz, e aqui está o luminar que resplandece a luz que recebe. Reflete a luz que recebe, transfere a luz que recebe. Por isso que o Senhor disse, a luz que está em vocês. É muito bonito, porque no momento ele tinha dito, no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Então parece que ele está dizendo que você é uma luz, você toda é uma luz. Depois você vai ver em Lucas capítulo 11, que ele deixa muito claro que essa luz está internalizada. Essa luz está dentro de você. Por isso que ele diz que é você, porque é evidente, cria uma simbiose. Mas aqui mesmo em Mateus 5, quando chega no versículo 16, ele vai dizer que a luz que está em você, está interiorizada, brilha, ela venha para fora, de maneira que os homens vejam
as obras que vocês, por conta de serem essa luz, de terem essa luz, produzem, e deem glória ao Pai que está nos céus, ao Pai de vocês. Então, revela essa fonte alimentadora das atitudes que impactam o Pai Celestial. Quem é que a minha obra, o meu brilhar, vai apontar, vai chamar a atenção de quem está em trevas para ver o Pai, a verdadeira fonte, aquele que de fato colocou a luz. Pois foi dito em João 1,13, aqui no texto que lemos, mas no versículo 13, que nós nascemos dele como aqueles que creem e recebem a Cristo, é o versículo 13 do Evangelho de João que lemos no capítulo 1, os quais não nasceram por descendência natural, descendência do sangue ou da carne, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nasceram do alto, nasceram do Espírito. Então, são filhos de quem? O próprio texto já nos disse no versículo 12, filhos de Deus, com o direito de serem chamados filhos de Deus, porque creram e receberam o Cristo de Deus, por ele enviado. Então é bastante nós atentarmos para isso aí. Foi dito que somos filhos da luz. Efésios 5:8, Paulo dá esse título para mim, para você, meus queridos irmãos. Então olha quanto estamos comprometidos pela revelação da palavra de Deus. Não tem como correr e pensar, não, a metáfora está sendo forçada, ou a metáfora está sendo levada a dizer o que não se pretendeu, ou que alguém... Não, o texto diz, porque outrora vocês eram trevas. É assim, quem não é crente é trevas, pertence às trevas e está nas trevas. São três coisas que acontecem com aquele que está fora de Cristo, a luz dos homens. Ele é trevas, ele está nas trevas, ele pertence às trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso é lindo. Eu estou lendo para você Efésios 5:8. Há uma exortação, há um imperativo apostólico em que o apóstolo está dizendo para mim e para você: vivam como filhos da luz. Ele reforça esse argumento, porque é seu argumento, é a visão que ele tem a respeito da igreja. Em 1 Tessalonicenses 5:5, ele volta a dizer: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Todos vocês, crentes, são filhos da luz. E aí está a Bíblia dizendo que somos filhos da luz. Por isso é que Jesus disse que essa luz brilhe, de maneira que eles vejam o fruto do Pai. Porque o fruto que você der será o fruto do Pai. Jesus não trabalhou com isso, criando outra metáfora, que foi a da vinha. Ele não foi dizer em João capítulo 15 que nós somos as varas que estão na vinha e que as varas produzem o fruto que pertence à videira. Pelos frutos os conhecereis, ele diz. O fruto é a atitude, o fruto é a minha realização, que mostra o contraste, que leva inevitavelmente quem está em trevas a dizer: opa, isso não é meramente humano, não é igual ao que eu vivo, o que eu faço, aquilo que acontece também através dos que estão no meu entorno. Faz a diferença, está na contramão. Mas, como é luz, vem do alto, é excelente. Não é algo que incomoda, que desconforta, é algo que abençoa. É algo que me leva a dar glória ao Pai deles, ao Deus eterno. Isso da glória não é aquele louvor que está na nossa boca nas igrejas, que é tão fácil de apresentar. Não, dar glória tem uma amplitude de significado muito grande, porque essa gente não vai se tornar adorador porque viu os seus frutos. Dar glória aqui significa reconhecer quem é a fonte por detrás do que recebeu da sua vida. É um número infindável de vezes que eu repito uma história que eu li num livro, e vocês que têm me ouvido podem repeti-la, talvez com mais pertinência do que eu, que já devo ter perdido alguns dados de tanto que já me ouviram dizê-la. Mas cabe aqui de novo, e eu vou pela enésima vez dizer, e eu acho que enquanto eu tiver fôlego de pregar, eu estarei de novo repetindo essa história real, que foi reproduzida por Swindoll, Charles Swindoll, no seu livro Eu, um Servo, e que me marcou por toda a minha vida. Quando eu li esse livro pela primeira vez, ele me abalou bastante. Mas quando cheguei nesse trecho em que ele faz ele conta esta história e me fez suspeitar de que ele fosse o personagem da história, eu parei ali.
Aquilo me quebrou tanto, me quebrantou tanto. Foi como quem ouve uma pregação e não consegue se livrar dela há 10, 15 dias. Ele conta a história da Alemanha do pós-guerra, os primeiros dias pós-guerra, quando os aliados entraram na Alemanha e foram dividir a Alemanha em territórios. Então ficou um território sob a guarda do exército americano, outro sob a guarda do exército russo, outro sob a guarda do exército inglês. Eram territórios que estavam sob a guarda das potências aliadas. E lá no território da Berlim, que ficou pertencendo ali o território da guarda do exército americano, numa manhã fria, um soldado está se dirigindo a uma padaria para comprar o seu lanche da manhã. E era muito comum esbarrar naquelas ruas cheias de escombros, com órfãos da guerra, que emergiam daqueles escombros, famélicos, sujos, andrajosos, sem eira nem beira, e abandonados à própria sorte. O Estado caiu, e não havia paz. Não havia nem orfanato. Quem cuidava deles? Estavam como ratos nos escombros, comendo restos, pedindo esmola. Uma desgraça. E esse soldado americano, devidamente aparamentado, ele vai a uma padaria que funcionava e olha pelo lado de fora da vitrine e vê lá dentro os pãezinhos fumegantes sendo colocados na vitrine, e ele entra para comprar o seu pão ou os seus pães. Mas antes de entrar, ele viu que havia um desses andrajosos filhos da guerra, diante de quem ele era o inimigo. Por quê? Ele pertenceu ao exército que destruiu a sua cidade, que matou seus pais, que fez a desgraça que estava ali. É uma criança. Então aquele homem de uniforme representava o inimigo, a causa da sua desgraça. Mas ele viu o garoto com a carinha colada no vidro da vitrine, olhando para o pão, quase que babando, esfameado. E aí ele olha para o menino e entra e compra um pacote de pães. Quando ele sai, lá está o menino olhando para dentro da padaria, nem fazendo questão de olhar para ele. Aí ele olha para o garoto e diz: menino, você quer esses pães? E dá os pães para o garoto, o saquinho com os pães, e vai embora. De repente ele sente um puxão na farda. Aí ele olha, era o garoto, que pergunta para ele, num inglês raspado: moço, o senhor é Deus? É bastante perceber a última linha de Mateus 5,16. E glorifiquem ao Pai que está nos céus, depois que virem suas atitudes, suas obras. O brilho ou luminar de nosso testemunho é ao longo da nossa peregrinação, como aqueles que se ocupam em fazer o que Cristo veio fazer e deixou a nosso cargo, porque ele voltou para o céu. Jesus disse isso. Eu vou ler para você João 9, versículo 5, onde o Filho de Deus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ficou muito claro que esse advérbio de tempo, por ele usado aqui, tem todo lugar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E quando não estiver mais no mundo? Eu vou para o Pai, mandarei o meu Espírito. Pai, eu estou indo embora do mundo, mas eles estão no mundo, guarda-os em teu nome. O que ele está dizendo? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Haverá um momento, e ele já estava chegando esse momento, em que eu não estarei mais no mundo. Então o mundo vai voltar a estar em trevas? Não, vocês são a luz do mundo. Vocês estão aí para me representar, para transferir como luminares a luz que eu sou e que resplandecerá através de vocês. Literalmente, o significado de nosso título recebido em Antioquia, nos primórdios da fé: cristãos, outros cristos. Não é para menos que a palavra de Deus diz que estamos sendo transformados na imagem do Filho de Deus. Em último lugar, eu quero criar outra questão aqui que cabe para aplicar a metáfora. Qual o método?
Primeiro perguntamos como agimos, qual o propósito, e agora qual é o método, qual é a metodologia da funcionalidade desses luminares, desses luzeiros. Acontece que Jesus nos traz advertências sobre nossa missão de testemunhas da luz. E ali nos indica a metodologia da missão. É quando então eu te levo para o texto de Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36, que eu preciso que você leia comigo de forma atenta, muito atenta. A minha versão, os versadores puseram um subtítulo para esse trecho, a candeia do corpo. Mas ele está justamente falando aqui com mais detalhes, ou seja, é a reprodução que Lucas faz daquele discurso no Sermão do Monte de Mateus capítulo 5. Aqui é a forma como Lucas reproduziu o que Jesus ensinou ali. Então aquilo que Mateus omitiu, Lucas trouxe para nós. Aquilo que Mateus não detalhou, Lucas detalhou para nós. E aí a parábola fica completa, a metáfora, melhor dizendo, perdão, fica completa. E é onde nós a ouviremos agora, porque é ela que nos apresenta a metodologia da testemunha ou das testemunhas luminares no mundo. Veja, ninguém acende uma candeia, eu estou lendo Lucas 11:33, foi Jesus quem disse. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Vocês leram isso lá em Mateus 5,14. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Ele está pensando na casa também. Os olhos são a candeia do corpo, a luz do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior nunca poderia ser mais clara do que aqui. Lembra que eu falei que a luz está do lado de dentro? Pois aqui está. Cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Meus amados irmãos, isso precisa ser entendido porque eu estou dizendo que é uma metodologia que Jesus nos ensina. Percebe como ele amplia a metáfora e ele agora vai falar de olhos e corpo? Ele vai dizer que essa luz está dentro deste corpo e este corpo é o que eu sou no mundo. Sim. Mesmo que você morra, alguém vai botar uma foto sua lá na lápide de quando você estava vivo, evidente. Vai botar uma foto sua lá em que você vai aparecer sorridente, via de regra assim, porque é difícil alguém não aparecer, a não ser que seja pego de surpresa, não aparecer numa foto sem mostrar os dentes. Então, vai estar lá sorridente, na lápide, e as pessoas olhando aquela foto, mesmo sabendo que ali dentro o corpo foi desfeito, não tem mais nada daquelas marcas que estão lá, mas tem a memória. A memória que diz: esta é a pessoa que transitou comigo, que transitou entre mim, que foi tocada por mim, que me tocou. Esta é a pessoa com quem eu convivi, esta é a pessoa que me lembra fulano. Fulano é esta pessoa que está reproduzida aí na foto, ou no que escreveu, ou no que falou e está gravado. Este é fulano, esta é fulana. Pois bem, o corpo fala então de nossa manifestação física no mundo, de nossa manifestação no mundo físico. Jesus então nos traz advertências sobre essa nossa missão de testemunhas da luz. Os olhos falam da fonte da alma. Isso é muito lindo, porque faz parte da experiência universal dos seres vivos, não só dos seres humanos. Os seres vivos olham o outro ser nos olhos. Ninguém conversa com seu umbigo nem com seus pés, nem com suas orelhas. Só se a pessoa estiver com alguma afetação psíquica. Mas se ela estiver no seu estado de validade, normalidade não existe, mas de validade efetiva, ela conversa com seus olhos. Mesmo que você esteja com um óculos de sol, ela estará olhando para o óculos de sol porque sabe que por detrás dele estão os olhos que ela não pode ver. Que por sinal é uma grosseria sem fim você conversar com alguém usando óculos de sol, a não ser que as duas pessoas estejam debaixo do soleirão de uma praia, né? Mas a verdade é que conversamos com os olhos, ou reconhecemos o ser humano nos olhos,
ou através dos olhos. É um fenômeno de que eu só me dei conta de forma impactante quando um dia fui reconhecer um corpo que estava desfigurado. E quando puxaram lá a gaveta no necrotério para me mostrar o corpo, havia um pastor que estava comigo e eu não pude identificar por causa da deformidade o funcionário ali do necrotério que estava do lado. Ele: não estão reconhecendo? Tá aí, o nome está aqui da pessoa. Mas eu não estou reconhecendo. Não tem como. Sem roupa e com outras desfigurações na face, por onde eu reconheceria, eu não estava reconhecendo. Foi tão rápido e fácil, gente. Ele só levantou as pálpebras daquele corpo. E ele, quando levantou as pálpebras, eu vi os olhos. Meu Deus, ali estava a pessoa. Eu nunca tinha me dado conta de quanto o ser humano é através do seu olhar. Como os olhos falam, como proclamam, como exaltam, como repreendem, como fulminam, como elogiam, como atraem, como seduzem. Que poder de comunicação extraordinário os olhos têm. Os olhos são a janela da alma. Os olhos são a parte, eu diria assim, a vitrine de quem você é. Os gestos, os gestuais, eles podem ser coreografados, haja vista aí o trabalho dos artistas. Eles podem criar N formas, mas os olhos denunciam a verdade por detrás das formas. Os olhos falam de fonte da alma, da interioridade que mobiliza todas as ações. É por isso que Jesus está amplificando a metáfora e fazendo esse tipo de aplicação. O corpo fala da manifestação resultante disto, no entorno, no mundo físico. E aí a equação da parábola fica assim, me ouça. Os olhos indicam o que e como vemos. O corpo indica o que os outros verão em nós, a visibilidade de quem somos e como agimos. Por isso o Filho de Deus disse: de jeito nenhum deixe que a luz que está em ti sejam trevas. O Fernando, pintor, está trazendo luz aí sobre nossas colocações, dizendo: a gravação de uma foto depende da luz que incide sobre ela. E é verdade. De igual maneira, a luz que em nós há. Impossível encerrar sem compartilhar com você mais uma de minhas outras repetitivas histórias marcantes dentro aí do que eu leio, do que eu vou aprendendo aqui e ali. Eu sei que estou chegando já ao fim da nossa ministração, mas eu quero contar para vocês também de novo, rapidamente, uma história que ilustra para nós de forma prática a gloriosa profecia de Isaías. Isaías tem uma profecia para nós, uma profecia inclusive que foi transformada em música, com uma beleza extraordinária. Ele diz assim, é Isaías, eu perdi aqui o meu texto, vou ficar devendo a vocês, mas eu sei o texto de cor, então tudo bem, eu dito o texto, e depois alguém sai correndo aí atrás do endereço, porque aí a essa altura, um texto que me ocorre agora, não, já achei, é Isaías 60, versículo 1. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Percebe? Pegando carona aí na colocação de Fernando, de que a gravação de uma foto depende da luz que incide sobre ela. Dona Rosalie Appleby, em cima desse texto de Isaías 61, criou uma história de uma beleza extraordinária. A história de um homem que era colecionador vicioso de pedras rústicas, pedras sem graça, aquelas pedras para as quais ninguém dá atenção, de todas as formas. Ele tinha o hábito de pegá-las na rua. Se ela chamasse a atenção deles, quanto mais rústica, quanto mais deformada, quanto mais estranha, mais atraía ele. Aí ele pegava, levava para casa e ia distribuindo em prateleiras que ele tinha lá na sua oficina. E ele tinha um amigo bem chegado que criticava ele por causa daquilo, não conseguia ver graça naquilo, achava ridículo. E ele, cada vez que pegava uma pedra nova, um amigo chegava lá e ele dizia: olha aí, achei essa aqui hoje em tal lugar, assim, olha que lindo. O amigo olhava: como? Lindo por quê?
Que graça tem isso aí, rapaz? Não tem nada, não sei o que você consegue ver nisso. Um dia um amigo falou tanto na orelha dele, daquela coisa sem graça, daquele hábito totalmente ridículo, e você quer que eu veja aí o que você está vendo? Eu não estou vendo coisa nenhuma. O amigo disse, o colecionador disse para ele, eu vou mostrar a você o que eu vejo. Vamos fazer um trato logo mais. Eu vou deixar o meu salão ali totalmente apagado e a porta aberta. Você vai entrar, vai acender a luz e aí você vai ter a minha resposta do que eu vejo nessas lâmpadas. Aí o homem ficou curioso, é claro, agora eu quero ver, ainda mais que ele diz que ele vê algo, o que é que ele vê? E o que o colecionador fez? Ele distribuiu as lâmpadas ao longo de prateleiras, as pedras, ao longo de prateleiras, debaixo de lâmpadas que uma vez acesas incidiriam sobre essas pedras em ângulos diferenciados conforme a sua mente artística elaborou. À noite o amigo chegou, como ele disse, escuridão no salão, a primeira coisa que ele fez foi ligar o interruptor. Quando ele aperta o comutador, a luz do salão brilha fraquinha e nas prateleiras todas as lâmpadas que estavam devidamente distribuídas sobre as pedras brilham. E aí, conclui Dona Rosali, aquele homem pôde contemplar o cumprimento de Isaías 61 na nossa vida. Levanta-te, resplandece, já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É essa luz que incide sobre ti que mostra a luz que em ti há, que não é trevas. Porque quando o homem viu aquelas luzes baterem sobre aquelas pedras, as pedras adquiriram outras formas. As pedras adquiriram desenhos, beleza, figuras. As pedras assumiram expressão, vivacidade, um brilho próprio. Devolviam o brilho da luz conforme o recebiam e ele foi ficando pasmo, olhando, admirando. Mas isso é muito bonito. E chegava perto da pedra, eu não sabia que essa aqui tinha essa beleza. É como Dona Rosali conclui a história. O nosso luminar não é estático, meus amados. Tanto quanto foi dito que estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus, em 2 Coríntios 3,18, lembra? Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como no espelho a face do Senhor. E vamos sendo transformados de glória em glória, na medida do Filho de Deus. De igual maneira, nós devemos ir crescendo no compromisso de resplandecer mais e mais, conforme nos diz Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, até chegar a ser dia perfeito, a plenitude da luz. Deus te abençoe, que resplandeça a nossa luz diante dos homens, porque o nosso Senhor, a luz do mundo, brilha em nós para refletirmos como luminares a sua luz no meio da nossa geração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Obrigado por sua companhia, por sua participação. Deus te abençoe muito ao longo desta semana e ajude você a gravar e devolver com frutos esta palavra para a glória do seu nome. Até quinta-feira, quando estaremos ouvindo Romanos, parte 26c, ainda capítulo 8 de Romanos, o mesmo texto. Verdade, Andréia, outra mensagem, como eu disse ontem, em cima do mesmo texto. Deus os abençoe, guarde e fortaleça. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Grande abraço a todos vocês. Grande abraço.